Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e da destruição? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão destas questões bíblicas que poderão chocá-los e surpreendê-los. O milagre de Moisés no Mar Vermelho aconteceu? De acordo com a Bíblia, um arbusto em chamas surge para um pastor com insolação num morro rochoso. Como resultado desse acontecimento milagroso, esse pastor conduz quase 2 milhões de refugiados da escravidão para o deserto. Perseguidos pelo exército de Faraó, os refugiados ficam encurralados às margens do Mar Vermelho até que acontece outro evento miraculoso. Os refugiados se salvam, mas o exército egípcio se afoga. Isso aconteceu de fato. A Bíblia é precisa a respeito desse relato? Foi um milagre ou uma miragem? A ideia de centenas de milhares de israelitas atravessando o Mar Vermelho é loucura. A Bíblia diz que havia de 600 a 3 mil homens, o que significa que mais de 2 milhões de pessoas atravessaram aquelas águas. Provavelmente teria levado várias semanas para todas aquelas pessoas passarem. A ideia toda é loucura. A história bíblica do Êxodo é um testemunho escrito por um leigo para seus contemporâneos. Apesar do escritor não ter sido um historiador especializado, existem suficientes pontos históricos indicando que o relato é factual, tanto de uma perspectiva arqueológica quanto da perspectiva antropológica egípcia. Diante disso, a história do arbusto em chamas é pura ficção ou, no mínimo, mitologia. Isso parece ser entusiasmo religioso. A ideia de um arbusto queimar e ainda existir não está no âmbito da realidade. A história bíblica do arbusto em chamas é completamente verdadeira e totalmente provável. Baseados em recentes desenvolvimentos da oceanografia física e da meteorologia, hoje podemos provar que a travessia do Mar Vermelho teria sido possível. Do arbusto em chamas à abertura do Mar Vermelho, a história do êxodo dos israelitas do Egito tem sido uma fonte constante de discórdia entre os especialistas. A Bíblia oferece um relato notável a respeito do homem conhecido como Moisés. De acordo com a história do livro do Êxodo, os israelitas eram um povo escravizado no Egito. Eles estavam crescendo em número, preocupando seus escravagistas egípcios. Devido a isso, o faraó ordenou que todas as crianças hebreias do sexo masculino fossem executadas. Uma jovem mãe, uma das escravas israelitas, não podia mais proteger o seu filho pequeno, então o colocou em uma cesta e o pôs para flutuar no rio Nilo, perto do palácio do faraó. Uma princesa do Egito encontrou a cesta e levou a criança para ser criada como sua. Ela chamou a criança de Moisés. Criado em ambiente real, foi só na idade adulta que Moisés começou a se identificar com sua herança. A história do êxodo dos israelitas a partir do Egito tem sido uma constante fonte de discórdia entre os especialistas. A verdade a respeito da história do êxodo na Bíblia depende de respostas a 3 perguntas. As 10 pragas invocadas por Moisés contra os egípcios realmente aconteceram? Houve realmente um povo escravizado chamado israelita que fez um grande êxodo fora do Egito? É possível que o Mar Vermelho tenha realmente se aberto, como afirma a Bíblia? Mexam-se, cães preguiçosos! Por que está parado, cão? Ao trabalho! Moisés começou a ter um sentimento mais profundo de compaixão para com o seu povo. Seu cachorro! Quando ele começou a testemunhar os maus tratos, sua raiva e ressentimento começaram a crescer em relação ao egípcio. Pare com isso, guarda! Por que açoita esse homem? Homens, eles não são homens, senhor, mas sim cães preguiçosos. E o açoite é a única linguagem que entendem. Vamos, levante-se! Pare!
Eu não pretendia matá-lo. Moisés tentou enterrar secretamente o egípcio na areia, mas foi descoberto e teve que fugir para o deserto de Madiã para escapar da sentença de morte dada pelo faraó. Ele foi acolhido por Jetro, um sacerdote de Madiã, e se casou com sua filha. Durante 40 anos, Moisés levou a vida simples de um pastor. Então, em uma questão de minutos, ele veio a conhecer o seu destino. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tenho visto a miséria de meu povo escravizado no Egito. Você, Moisés, irá para o sul e guiará meu povo libertando-o do Egito. Quem sou eu para guiar os israelitas para fora da terra do Egito? Por que o faraó me daria ouvidos? Não tenha medo, pois estarei com você. Vá agora com seu irmão, Arão. O encontro de Moisés com o arbusto em chamas é uma das histórias mais memoráveis da Bíblia e certamente uma das mais controvertidas. A Bíblia nos diz que não só o arbusto irrompeu em chamas, mas que não foi consumido pelo fogo. Isso tem sido há muito questionado pelos críticos da Bíblia. Então, fomos para Israel para perguntar aos especialistas de lá a respeito do assunto. Aos pés do Monte Sinai está o monastério de Santa Catarina. A história local dos pastores, do povo nômade, os beduínos, sustenta que o arbusto que se encontra dentro do monastério ainda é o mesmo arbusto. Não posso confirmar nem negar que o arbusto que cresce no monastério era o próprio arbusto em chamas, mas é uma planta específica do deserto que coincide com a descrição bíblica. É a fraxinela ou sarça de Catamnus albus, um forte arbusto perene com flores brancas ou roxas comum no Oriente Médio. O arbusto produz um óleo tão volátil que pode se incendiar com o sol. O óleo se queima rapidamente, mas o próprio arbusto não se danifica. Ramsés II foi um jovem espantoso e determinado. Um construtor de cidades e grandes templos. Ele até criou um canal de navegação entre o Rio Nilo e o Mar Vermelho 3.000 anos antes do Canal de Suez. Moisés e Arão foram ao faraó e imploraram que libertasse seu povo, mas o faraó rejeitou o apelo. E Deus enviou 10 pragas à terra. Após cada praga, Moisés foi ao faraó e deu-lhe a oportunidade de obedecer às ordens de Deus e deixar os israelitas partirem. Mas a cada vez o faraó recusava. O principal propósito da história do Êxodo não é descrever a história. O propósito principal da história do Êxodo, como foi criada pelos sacerdotes e escribas que viveram em Jerusalém, era glorificar seu Deus e fazê-lo parecer maior do que qualquer outro Deus. O que usaram foi uma série de antigas lendas e memórias distorcidas que eles juntaram para criar essa história que não tem nenhuma relação com a história. A arqueologia forneceu informações para desvendar narrativas e vários eventos, tais como o relato do Êxodo. Esse relato contém suficientes nomes de lugares cujas referências se cruzam com as de tabuletas cuneiformes sumerianas, não bíblicas e assírias, confirmando a precisão do relato do Êxodo, assegurando aos especialistas que não era um relato inventado para consumo posterior. Alguns aspectos da narrativa do Êxodo refletem com precisão aspectos geográficos únicos do Sinai que só uma pessoa que passou uns tempos lá poderia saber. Há um antigo documento, um papiro egípcio chamado Papiro Ipuer, que conta, à base de testemunhos, a praga do sangue, a praga do gado, doença, a praga do estranho fenômeno do fogo, a praga lançada sobre o primogênito, a estranha escuridão. Todos os eventos que anteriormente pensamos conhecer só através da Bíblia podem ser lidos nos registros egípcios. Como descrito na Bíblia, a última das pragas chegou com um grande drama. Deus havia instruído aos israelitas para ficarem em suas casas e prepararem uma refeição com carneiro ou cabrito. Eles deveriam pegar o sangue desses animais e usá-lo para marcar as portas de suas casas. Naquela noite, o Senhor desceu nas terras do Egito e o primogênito de cada família egípcia foi fulminado.
Essa praga foi a mais terrível. O faraó perdeu seu filho adorado. Sua resistência se quebrou. Ele ordenou que os israelitas fossem libertados. Eles deveriam abandonar inteiramente as terras do Nilo. A Bíblia diz que Deus proveu uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite para guiar os israelitas pelo deserto. De acordo com a Bíblia, Deus instruiu Moisés a montar um acampamento entre Magdol e o mar. Seu destino era a terra de Canaã. Mas o faraó, em breve, tornou-se vingativo e mandou seu exército perseguir os refugiados. Os espiões retornaram de Ramsés. O faraó se ressente com nossa liberdade e manda seu exército para nos destruir. Precisamos colocar o mar entre eles e o nosso povo. Seus batedores foram capazes de encontrar algum lugar onde podemos atravessar? Não há nada ao norte e nem ao sul. Em uma semana seremos capazes de alcançar a estrada de Horus ao norte. Mas aí seria tarde demais. Pior. Nos tornaríamos, então, uma grande tentação para os filisteus que nos atacariam do norte. Você pode entrepor homens armados entre o faraó e o povo? Não há tempo suficiente. Exceto pela guarda interna, meus soldados estão dispersos entre as tribos, tentando transformar roleiros e lavradores em guerreiros. Se eu pudesse reuni-los, não seríamos capazes de impedir os arqueiros e as bigas do faraó. O que mais vejo em seu rosto, Josué? Existem encrenqueiros, agitando as tribos. Há perigo vindo de dentro, como vindo de fora. De acordo com os versos de Êxodo 14, o povo logo ficou sabendo da nova intenção do faraó. Os egípcios estavam nos matando aos poucos. Mas agora Moisés encontrou o modo mais rápido de nos matar. Será que desprezamos tanto comer dos pratos egípcios que agora devemos encher nossos estômagos com areia? Ouçam! Se nos rendermos pacificamente, se voltarmos agora, sim, seremos punidos, mas ficaremos vivos depois. O que vocês preferem? Alguns açoites ou uma lança egípcia em seu peito. Moisés pensa que podemos humilhar o poderoso faraó e ainda viver? Vamos agora dizer a Moisés. Veja o que fizeste a nós, ó poderoso Senhor Moisés. Vês as nuvens de poeira da maldição? Não consegues ouvir a terra trovejar ao som das bigas do faraó? Eu vejo, eu ouço. O que querem que eu faça? Que me torne seu emissário. Voltarei aos egípcios, dialogarei com eles implorando para voltar e ser perdoado. Emissário? Eu te partirei em dois, seu grande traidor. Ouçamos tudo. Não havia sepulturas no Egito, Moisés, para que nos deixasse aqui no deserto para morrer. Não lhe falamos sobre isso no Egito. Não lhe dissemos para nos deixar. Todos nós lhe dissemos que seria melhor viver sob a pesada mão dos egípcios do que morrer como animais doentes no deserto. Mas o Senhor não nos ouvia. Não o poderoso Senhor Moisés. Nós queremos morrer aqui? Ou preferiu estar vivos no Egito? Paz! Silêncio! Aonde é que está a vossa fé? Vocês acham que o Senhor os libertou do Egito para morrerem às margens desse mar? Não temam os egípcios e suas bigas. Vocês só precisam ficar quietos e transformar seus temores em fé. Então, vocês verão o poder de Deus.
Bíblia nos conta que, ao comando de Deus, Moisés levantou suas mãos para o mar e Deus enviou um forte vento do leste que afastou as águas, criando uma passagem no meio do mar. Com o exército egípcio os perseguindo, os israelitas foram capazes de atravessar a ampla passagem em uma questão de horas. O exército do faraó, com centenas de bigas e milhares de soldados, seguiu os israelitas pelo mar. Deus, que assim seja. Alguns críticos expressam dúvidas se Moisés e os israelitas de fato atravessaram o Mar Vermelho. Outros não acreditam em nenhuma parte do êxodo. Mas recentemente houve a descoberta de uma evidência notável. Existem certas cerâmicas autênticas nas quais buscamos localizar o evento do êxodo e da imigração dos israelitas para a terra de Canaã. Uma dessas peças é esse bonito frasco peregrino muito bem pintado. E o próprio formato parece indicar o produto que continha. Ele vem de Chipre. Mas é importante para datar outro material que encontramos relacionado aos israelitas. Temos outra peça que é uma jarra de cerveja dos filisteus. Eles gostavam muito de beber cerveja. Ela era fermentada dentro da jarra e pode-se ver que era peneirada ao ser derramada na própria caneca. Os israelitas copiaram os utensílios dos filisteus, que eram muito pintados, e fizeram uma reprodução bastante pobre. De maneira que podemos dizer quando chegamos em um local para onde os israelitas se deslocaram. A cada dia surgem mais evidências que estão sendo escavadas e que estão ajudando a demonstrar que os israelitas foram em êxodo e se estabeleceram na terra de Canaã. Uma pergunta interessante a que Emanuel Anati respondeu em sua pesquisa, e ele é um dos principais arqueólogos do Sinai, foi a pergunta: o que os israelitas fizeram durante os 40 anos que vagaram no deserto? Dr. Anati descobriu algo como 30 mil inscrições em pedras, que ele data do período do Êxodo.
Ele acredita que os israelitas escreveram naquelas pedras. Novos achados estão sendo desenterrados em vários sítios arqueológicos, tais como cerâmicas incomuns e desenhos em pedras que evidenciam que o êxodo realmente aconteceu. Mas, mesmo enquanto a validade do êxodo esteja sendo cientificamente provada, a controvérsia sobre a abertura do Mar Vermelho está se aquecendo. A ideia de que o Mar Vermelho poderia ter sido partido em duas paredes de água, como retratado por cineastas de Hollywood como Cecil B. DeMille, não é nada crível. Nesse local, em 1799, os engenheiros de Napoleão descobriram um espigão submarino de uns 180 metros de largura, se estendendo de margem a margem. Seus engenheiros calcularam o momento certo para atravessar essa faixa de 8 quilômetros quando o vento do leste sopraria o suficiente para eliminar a água do fundo. Napoleão, no entanto, quase não escapa com vida quando uma súbita mudança na direção do vento trouxe um arremesso de água que cobriu a faixa em uma questão de minutos. Recentemente, o professor Doran Noff, da Universidade do Estado da Flórida, junto com o Dr. Nathan Powder, de Israel, revelaram seus achados sobre a travessia do Mar Vermelho ao WordPress. O Dr. Powder e eu não estávamos muito interessados se a travessia do Mar Vermelho ocorreu ou não, mas estávamos intrigados pela possibilidade de talvez haver alguma explicação para semelhante processo. Então, o que fizemos? Nós desenvolvemos o que chamamos em oceanografia física de um modelo matemático da parte do Mar Vermelho, onde muitas pessoas acreditam que a travessia poderia ter acontecido. Vejam, o que temos aqui é um modelo físico do Mar Vermelho. A parte funda representa o corpo principal do Mar Vermelho, que tem de 600 a 900 metros de profundidade. E a parte rasa, com o fundo inclinado, que deve representar o Golfo de Suez, que é muito mais raso. Como dissemos antes, a profundidade média do Golfo de Suez é de uns 30 metros e o comprimento é de algumas centenas de metros. Bom, o que temos ainda? Temos aqui... nós introduzimos aqui um espigão artificial, que vocês podem ver. E a profundidade da água acima desse espigão artificial é de apenas 3 metros de altura, certo? E o que vou fazer é deixar que o vento sopre daqui e vocês verão como a água retrocede e expõe o espigão. O que vocês podem ver é que a maioria da água à esquerda do espigão é afastada pelo vento. Ainda tem um pouco de água aí. E vê-se que há uma área exposta bem aqui. Certo? A ideia é que os israelitas atravessaram nessa parte do espigão que estava exposta e eles viram água em ambos os lados. Eles viram a água do lado esquerdo do espigão e a água do lado direito. Eu vou cortar o vento agora. Eu vou fazer isso abruptamente e vocês verão como ela volta. Vamos fazer isso. O que acontece depois disso é que o vento se acalma. A água quer voltar à posição que ocupava antes e faz isso por meio de uma onda de gravidade, a qual se move a uma velocidade que calculamos ser de uns 4 metros por segundo, que é, claro, uma velocidade da qual ninguém escapa. Oceanógrafos estabeleceram cientificamente como os israelitas podem ter atravessado o Mar Vermelho durante sua fuga dos egípcios que os perseguiam. A cobertura da mídia mundial dos experimentos e descobertas de Noff e Powder não deixa dúvidas de que os israelitas poderiam ter atravessado o Mar Vermelho exatamente como descrito na Bíblia. O êxodo dos israelitas do Egito é mais do que uma história das 10 pragas contra os egípcios e da miraculosa travessia do Mar Vermelho. A verdadeira história é sobre um Deus que cuida das pessoas e sobre a liderança de Moisés, um homem que, em tempos de crise, confiou na fé em vez de recuar e se entregar. Quando as pessoas pensarem em você daqui a alguns anos, se lembrarão de alguém de fé inabalável ou de uma pessoa que foge dos problemas. Algo a se pensar. Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade.
o livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e da destruição? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão destas questões bíblicas que poderão chocá-los e surpreendê-los. Os 10 Mandamentos de Moisés. Tábuas de Deus. O deserto do Sinai. Moisés havia libertado seu povo da escravidão no Egito. Eles estavam exaustos de sua longa jornada para encontrar a terra prometida. Estava claro para Moisés que eles precisavam de um conjunto de leis para seguir. De acordo com a Bíblia, Moisés deixou seu povo e subiu o Monte Sinai para se comunicar com Deus. Ele se ausentou por tanto tempo que o povo ficou inquieto e, acreditando que Moisés estava morto, construíram um ídolo de ouro para adorarem. Essa história é verdadeira? Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos? O êxodo realmente aconteceu? Ou tudo isso é folclore? A ciência pode esclarecer essa parte controvertida da Bíblia? A história de Moisés recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai é cheia de inconsistências. É impossível discernir fato de ficção. O relato dos 10 mandamentos por Moisés é 100% real e não há contradições. É uma história direta, também confirmada no Talmud, assim como em outros comentários rabínicos. Para determinarmos se os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés em tábuas de pedra, precisamos fazer uma simples pergunta. Onde estão essas tábuas? Ninguém jamais encontrou tábuas de pedra. Uma possível explicação é de que elas nunca existiram. Podemos provar que os 10 mandamentos foram dados a Moisés em tábuas de pedra. Também sabemos exatamente onde essas tábuas de pedra estão hoje. Parece não ter fim as controvérsias em torno dos 5 livros de Moisés sobre importantes eventos na história israelita, incluindo o êxodo do Egito e Moisés recebendo os 10 mandamentos. Houve, de fato, o Monte Sinai. Existiram tábuas de pedra nas quais os 10 mandamentos foram escritos? Nesse caso, onde estão agora? A Bíblia diz que quando Moisés libertou o povo da escravidão no Egito, eles tinham um pensamento e um objetivo. Mas em pouco tempo, ficou evidente que não eram um único povo. De qualquer modo, esse não era um povo unificado, mas centenas de milhares de pessoas vindas de 12 tribos que haviam estado espalhadas por todo o Egito durante séculos. Usando a estimativa mais baixa para homens, mulheres e crianças que supostamente faziam parte do êxodo, a conta ultrapassaria 2 milhões de pessoas, mais seus rebanhos. Se eles fossem colocados em uma rodovia moderna de 4 pistas, a fila cobriria a estrada de lado a lado por 240 quilômetros. Se todos esses hebreus vagaram pelo deserto do Sinai durante 40 anos sob o êxodo, aonde está a prova arqueológica da sua passagem? O êxodo nunca aconteceu como foi descrito na Bíblia. A história bíblica do Êxodo é um relato de testemunhos oculares, escrito por um leigo para seus contemporâneos. Embora o escritor não fosse um historiador, existem suficientes pontos históricos indicando que o relato é real, tanto de uma perspectiva arqueológica quanto antropológica egípcia. A arqueologia oferece informações para desvendar narrativas e eventos, tais como o relato do Êxodo. Esse relato contém suficientes nomes de lugares com referências cruzadas em tabuletas cuneiformes não bíblicas, sumerianas e assírias, confirmando a precisão do relato do Êxodo e assegurando aos estudiosos que não foi um relato inventado para consumo posterior. De acordo com o relato bíblico do Velho Testamento no livro do Êxodo, os cansados israelitas viajaram árdua e longamente por caminhos estreitos até chegarem ao Monte Sinai. 1 mês após a saída do Egito, a cada dia que passava, a situação do povo ficava pior. Muitos estavam ficando sem comida, crianças estavam começando a sofrer e as pessoas acusavam Moisés de tê-los levado ao deserto para morrer. Meu Deus. Sem sua ajuda, seu povo será destruído. Há pouca comida
nas tendas. Como sobreviveremos nesse deserto com nada no estômago além de amargura? Como? Como, Senhor? De acordo com a Bíblia, Deus disse a Moisés que as pessoas teriam pão pela manhã e carne à noite. O Senhor falou comigo, Josué. Ele me disse como as pessoas serão alimentadas. Bendito seja o seu santo nome. Vem. Então, as pessoas seguiram as instruções de Moisés. Ficaram maravilhadas ao colherem as estranhas gotas com gosto de mel encontradas perto de plantas do deserto a cada manhã. Chamaram isso de maná do céu. E à noite, nuvens de codornizes caíram a seus pés, dando a todos a carne que podiam comer, como Moisés tinha prometido. Esse maná aparecendo toda manhã e pássaros caindo do céu toda noite torna a Bíblia totalmente inacreditável. Como isso poderia ter acontecido? O maná do céu, que aparecia cada manhã com o orvalho, eram provavelmente as secreções deixadas nos arbustos de tamarga pelos insetos. As gotas duras, tipo mel, são colhidas chacoalhando os galhos sobre um pano e então moídas em farinha. O fenômeno do maná ainda ocorre nos desertos árabes. Mesmo hoje, os beduínos do deserto o colhem e o usam, ainda o chamando de maná do céu. Provas, tanto bíblicas quanto não bíblicas, oferecem uma imagem bem clara do fenômeno das codornizes. Em abril e setembro, esses pássaros migram aos milhões entre a Europa e a África. Um vento forte, como indicou a Bíblia, desviou grandes bandos de codornizes de seu curso uns 160 quilômetros terra adentro, onde caíram de exaustão por lutarem contra o vento. Os israelitas poderiam facilmente ter juntado milhões desses pássaros e os usado como alimento. Os sacerdotes e escribas que escreveram os 5 livros da Bíblia atribuídos a Moisés não conseguiam nem decidir se a sagrada montanha de Moisés se chamava Sinai ou Horeb. Ela é chamada 37 vezes de Sinai e 17 vezes chamada de Horeb. Embora a montanha na qual Moisés recebeu os 10 mandamentos seja chamada alternadamente de Sinai ou Horeb nas Escrituras, há pouca dificuldade em explicar essa aparente contradição. Durante o reinado do rei Davi, 2 versões da mesma escritura foram reunidas de uma forma que permitiu às tribos israelitas do norte e do sul manterem suas identificações familiares para lugares geográficos. Sinai e Horeb são a mesma montanha. Nada na Bíblia sugere que não seja. Provavelmente, devido aos muitos anos de cativeiro no Egito, as diferenças entre os vários grupos que viajavam eram muito maiores do que suas semelhanças. Estranhos deuses egípcios ainda eram adorados e antigos rituais pagãos ainda praticados. Não havia leis em comum para crimes e punição e a violência começou a se espalhar como praga. Em breve, ficou evidente para Moisés que essas diferenças destruiriam o povo se não pudessem ser resolvidas. Irmãos, por favor, por favor! Nós precisamos... A Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés subir o Sinai e lá esperar a sua aparição. Então, enquanto Moisés preparava seu irmão Arão para ocupar seu lugar, as notícias se espalharam rapidamente pelo acampamento. Especula-se que, devido às constantes reclamações contra Moisés, alguns homens não respeitavam nenhuma lei e até o odiavam. Novo vinho de Madian. Você ainda vive bem, Rezeriah. Nós todos vivemos bem. Mas por quanto tempo ainda? Eu sei agora do que tudo isso se trata e por que Moisés mudou a nação para o Sinai. Ele afirma que o Senhor o chamou para o topo da montanha para receber as leis. Que leis? Uma aliança, diz ele. Moisés deverá receber uma aliança de leis do Deus Jeová, que irá unir a nação para sempre. Isso não deve acontecer. Se há uma chance de nos tornarmos os líderes desta nação, não devemos permitir que isso aconteça. Moisés recuperou grande parte da fé do povo. O povo é como o vinho nesta taça. Penderão para o lado que forem inclinados. O que você propõe?
Quando Moisés subirá a montanha? Com a primeira luz da manhã. Bom, vamos começar a promover nossos planos aos líderes tribais. A história dos 10 Mandamentos de Moisés é uma cópia total de outros mitos, com os nomes e os lugares trocados. O livro de leis persa foi dado a Zoroastro em meio a trovões e relâmpagos. Dionísio, o legislador, é mostrado segurando 2 tábuas de pedra com leis esculpidas nelas. Por essa razão, não se pode aceitar a história de Moisés literalmente. Zoroastro e Dionísio vieram centenas de anos depois dos eventos de Moisés no Monte Sinai. E se houve plágio, não foi de Moisés. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés subir a montanha sagrada e buscar a presença do Senhor. Josué, é aqui que eu te deixo. É aqui que vai me esperar. Não pode haver dúvidas de que um código unificado de leis era necessário para evitar um fim desastroso para o Êxodo. Por centenas de anos, o que aconteceu nesse momento tem sido um difícil ponto de discussão entre os estudiosos da Bíblia. Existem 3 histórias conflitantes sobre os 10 mandamentos na Bíblia. Em um lugar, Moisés cortou as pedras e escreveu nelas. Em outro, Moisés cortou as pedras e Deus escreveu nelas. No terceiro lugar, Deus cortou as pedras e Deus escreveu nelas. Se Moisés e Deus não conseguem acertar a história, por que acreditar nela? A Bíblia é muito clara. Deus originalmente escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra feitas por ele e as deu a Moisés. Depois que Moisés quebrou as tábuas originais quando viu os israelitas adorando o bezerro de ouro, cortou outro conjunto de pedras e Deus escreveu nelas também. Na Bíblia não há prova significativa de um terceiro conjunto de pedras. Qualquer referência a um terceiro conjunto vem da má interpretação da passagem onde a Bíblia está, na realidade, contando sobre o segundo conjunto de tábuas. Mesmo quando Moisés só havia partido por alguns dias, o povo já começava a se preocupar que ele não voltasse mais. Em uma semana, Arão não tinha mais nada a dizer para aquietar a mente dos líderes. Mas havia outros no vasto acampamento dos israelitas que ficavam mais contentes a cada dia que passava sem que Moisés voltasse. Para Moisés, o tempo havia parado. Sua consciência toda estava focalizada nos momentos em que Deus lhe falou sobre as leis que fariam sua aliança. Meu pai, por quê? Por que me trouxeste aqui? Com Moisés ausente há tanto tempo, os planos tramados na escuridão agora se encaminhavam para a luz do dia. Falamos e planejamos. Se não agirmos agora, talvez não tenhamos outra chance. A chave do sucesso de nosso plano é Arão. Mas precisamos estar convencidos de que Moisés está morto. Quando ele estiver seguro de que o queremos como nosso novo líder, ele concordará. Quando os dias se tornaram meses, com Moisés ainda ausente, os problemas diários de governar ficaram maiores e mais difíceis. Arão não era Moisés. As grandes responsabilidades do primeiro líder eram demais para ele. A cada dia, Arão perdia um pouco mais o controle. Basta! Basta! Tenho de repousar. Preciso de tempo para pensar. Por favor, me deixem em paz. Senhor Arão. Os conspiradores tinham esperado astutamente até que Arão estivesse enfraquecido pela pesada carga do ofício de Moisés e pela preocupação por seu irmão. Azariah tem notícias de Moisés, mas só para você. Ele não dirá a mais ninguém, nem a nós. Aconteceu alguma coisa, meu irmão? Venha, por favor. Durante todo o dia e toda a noite, Arão escutou. Eles o convenceram que Moisés estava morto e que as tribos em breve entrariam em uma terrível guerra entre si sem uma liderança central. Eles se propuseram como conselho governamental e ele como líder. Você mesmo deve fazer a imagem do bezerro de ouro.
Sua perícia em trabalhar com ouro é conhecida. Mas por que eu devo fazer o ídolo? Existem artistas mais habilidosos. Porque o povo deve saber que seu novo Deus foi feito por você. Você é o herdeiro e sucessor de Moisés. As pessoas ficarão mais felizes adorando um Deus que possam ver. E tendo nós como conselho, a vida ficará mais fácil para você. Nós já explicamos tudo. Agora é hora de decisão. O que nos responde, Sr. Arão? Está magnífico, Arão. Você se superou. É o que o povo precisa. O bezerro de ouro que Arão foi convencido a fazer era uma imagem do deus egípcio Apis. Esse deus era adorado apenas um dia por ano, no dia do Ano Novo egípcio. Era precedido por 5 dias de festejo, com o objetivo de trazer um ano novo próspero e seguro. Isso era o que os israelitas precisavam desesperadamente, temendo que Moisés tivesse morrido no Monte Sinai. Agora que o Deus tinha sido proclamado pelos líderes, havia festas e celebrações por todo o acampamento. Enquanto as pessoas nos acampamentos estavam se afastando de Jeová pelo amor a um ídolo pagão, Moisés estava recebendo a palavra de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Diferente de outros códigos de leis, tal como o Código de Hammurabi, que foi escrito em um monolito de 2,5 metros e ficava ao ar livre, as tábuas dos 10 mandamentos eram portáteis e projetadas para serem guardadas como um tesouro sagrado. Embora os antigos monolitos, tábuas e relevos egípcios e babilônios fossem geralmente feitos em pedra calcária, rocha de sal e diorito, há fortes evidências de que as tábuas dos 10 mandamentos foram feitas de granito ou mármore, tipos de rochas encontrados em Jebel El Laus, no local do Monte Sinai, na Arábia Saudita. O coração de Arão estava perturbado, mas os conspiradores ficaram felizes quando Arão colocou o ídolo no altar de pedra. A blasfêmia deles estava completa. Deus já sabia da sua idolatria e estava decidido a destruir os israelitas. Moisés intercedeu e, com os 10 mandamentos, desceu apressadamente a montanha para se confrontar com os israelitas. Venha, fiel Josué. Vamos levar a lei de Deus para o povo. O que eram os 10 mandamentos? Perguntamos ao Dr. Robert Berger. Os primeiros 4 mandamentos se referiam à devoção a Deus. O 5º mandamento exigia respeito para com os pais e estabelecia os padrões para os relacionamentos humanos na lei civil. Assassinato, adultério e roubo eram incriminados nos próximos 3 mandamentos, indicando a sacralidade da vida, casamento e propriedade. Os israelitas não poderiam dar falso testemunho em tribunais. E por esse mandamento, a sacralidade da justiça foi estabelecida. O último mandamento exigia que o coração e a mente não cobiçassem as posses do vizinho. Quando Moisés atingiu a base do monte, ele se encheu de horror. Oh, Israel! O que fizestes? Deram as costas ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo Jeová, nosso Senhor, tendo feito de você seu povo eleito, vocês se corromperam atrás de falsos deuses. Precisavam fazer uma abominação em sua própria casa? Oh, Israel, vocês não são dignos de receber a lei de Deus. Morte aos idólatras! Todos os que seguem a palavra do Deus vivo, que se ergam agora, elimine-os do nosso meio! Ataquem agora pelo Senhor nosso Deus!
tribo levita consagrada aos serviços de Deus se uniu a Moisés e mataram mais de 3.000 idólatras para estabelecer a lei e a ordem entre os israelitas. Enquanto os fiéis sob Josué eliminavam os idólatras, Moisés destruía o bezerro de ouro. Mesmo enquanto os terríveis fogos da vingança queimavam pelo acampamento, o perdão e a reconciliação já começavam. De acordo com a Bíblia, Moisés talhou um segundo conjunto de tábuas de pedra e novamente foi ao topo do Monte Sinai. Aqui, um artesão está cortando e esculpindo tábuas de pedra com instrumentos e métodos semelhantes aos que Moisés teria usado. Moisés teria sido capaz de talhar e acabar as tábuas de pedra que ele carregou para o seu encontro no Monte Sinai. Esses 2 pedaços de granito, entalhados em Israel, são provavelmente uma réplica bem próxima das verdadeiras tábuas de pedra completas com os 10 mandamentos esculpidos nelas. Mas mesmo que possamos demonstrar a probabilidade das tábuas de pedra, existem controvérsias quanto ao lugar que coincida com a descrição do Monte Sinai na Bíblia. Não há evidências arqueológicas dos 12 diferentes supostos locais do Monte Sinai. De fato, nenhum dos locais sugeridos na Península do Sinai coincide com os requisitos da Bíblia. O tradicional local chamado Jebel Musa, localizado perto do Monastério de Santa Catarina, falha em todos os testes históricos, geográficos e arqueológicos. Esse local popular foi identificado no século III pela rainha Helena, mãe do imperador Constantino. Ela era uma mística que se empenhou em identificar lugares sagrados sem levar em consideração os fatos geográficos bíblicos. Algumas descobertas arqueológicas recentes e muito excitantes desviaram os cientistas dos locais tradicionais na Península do Sinai através do Golfo de Aqaba para um local intrigante na Arábia Saudita. Jebel el-Laus vai de encontro ao critério bíblico para a verdadeira montanha de Moisés. Primeiro, tem que ser localizada na antiga Madian, que é a atual Arábia Saudita. Segundo, na parte de trás da montanha, deve haver um vasto deserto como se vê aqui. Terceiro, deve ser localizada completamente fora do Egito e de seus territórios controlados, o que excluiria a Península do Sinai. Nenhum dos outros locais de montanhas propostos coincide com todos esses 3 requisitos, exceto Jebel el-Laus. Em 1988, viajamos pela rota do êxodo da ponta da Península do Sinai até a Arábia Saudita, usando a Bíblia e imagens do satélite para encontrar a rota certa. 33 quilômetros terra dentro, encontramos a nascente amarga de Mara, como mencionado no Êxodo 15. A amostra de terra nascente foi analisada quimicamente e mostrou conter ferro e sais dissolvidos, tornando-a muito, muito amarga. Continuando o trajeto, chegamos à fonte de águas claras mencionada no Êxodo 15:27. Aqui, cavernas estavam sendo escavadas por arqueólogos sauditas. Disseram que encontraram escritas nessas cavernas indicando que Moisés tinha ido para essa área e que as tumbas de Jetro, o sogro de Moisés, e Séfora, a mulher de Moisés, foram encontradas nessas cavernas. Provas arqueológicas importantes foram descobertas em Jebel el-Laus que apoiam os relatos bíblicos. Encontramos marcos de delimitação de pedra para afastar os israelitas da montanha. O mais surpreendente foi que encontramos um petróglifo de 2,5 metros do deus egípcio Apis em uma área grande o suficiente com água o bastante para toda a tribo do Êxodo. Para nosso espanto, descobrimos que o topo da montanha era preto, como se as rochas tivessem sido queimadas, possivelmente confirmando a escritura bíblica de que o Senhor desceu nele em meio a fogo e fumaça. Recentemente, em uma atitude surpreendente, o governo saudita fechou o sítio de Jebel el-Laus abruptamente e colocou uma guarda militar para evitar futuras explorações do local. Ao permitir escavações arqueológicas em antigos locais israelitas na Arábia Saudita, a Casa de Saúde se expõe à ira do mundo árabe. Houve um verdadeiro Monte Sinai? A prova do Monte Sinai ser na Arábia Saudita é esmagadora. Houve 10 mandamentos gravados em 2 tábuas de pedra, como declara a Bíblia?
Bem, a prova histórica certamente argumenta a favor do relato dos 10 mandamentos de Moisés. Se soubéssemos onde essas tábuas estão hoje, teríamos certeza. Mas talvez nós já saibamos. Em uma expedição arqueológica liderada pelo rabino Shlomo Goren, sob as ruínas do templo na cidade de Jerusalém, uma descoberta surpreendente foi feita. Estávamos escavando sob o Templo Mount, em Jerusalém, quando chegamos a um quarto subterrâneo na direção do Santíssimo Santuário. E era a Arca da Aliança na qual Moisés colocou os 10 mandamentos. Mas quando chegamos perto do Santíssimo Santuário, a administração da Arca do Templo Mount decidiu parar nossas escavações e construir um muro para evitar que chegássemos à Arca Sagrada. Algum dia, quando a Terra for um lugar mais pacífico, todos veremos as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos originais nos quais nosso próprio sistema judicial se baseia. Esperamos não ter que esperar muito. Essas recentes descobertas arqueológicas e científicas fornecem fortes evidências para estabelecer que o êxodo israelita de fato ocorreu e que Moisés liderou esses hebreus ao Monte Sinai, onde ele recebeu os 10 mandamentos de Deus. Se os arqueólogos israelitas estiverem corretos, essas antigas tábuas ainda existem, enterradas em uma câmara secreta sobre o Templo Mount, em Jerusalém. Mas a verdadeira história dos 10 mandamentos não é se as tábuas ainda existem hoje, mas de que essas tábuas dadas por Deus se tornaram a pedra fundamental para o sistema legal ocidental e o código de moralidade para a nossa sociedade. Em anos recentes, os 10 mandamentos foram rotulados de ultrapassados e perigosos para lidar com a moralidade na sociedade moderna, porque muitos acreditam que não há um certo e um errado absolutos. Estamos realmente melhores sem esses padrões? Algo a se pensar. A seguir, cenas de outros programas de Segredos Milenares da Bíblia, série para colecionadores.